Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do seu horário. Tudo bom? Então, dando continuidade às nossas aulas, dando continuidade àquilo que nós estávamos vendo desde o início até agora. Então, agora eu vou falar sobre a transformação de medicamentos. Então, eu vou ter que transformar um medicamento, eu vou ter que pegar esse medicamento e transformar, eu vou ter que fazer essa transformação. Soro fisiológico e soro glicosado, vocês sabem que são medicamentos. Eles são medicamentos aí utilizados para diluir os outros medicamentos. Ou mesmo o soro glicosado é um medicamento utilizado para caso de hipoglicemia, para esses casos assim, ou paciente que vai entrar em jejum para alguma cirurgia. Esse medicamento ele é utilizado aí para manter via do paciente, como é o caso do soro fisiológico, ou para manter o nível de glicemia alto, como é o caso do soro glicosado. Então, eu vou ter que fazer transformação. Eu vou ter que transformar esse medicamento. Por que eu estou falando isso? Por que eu vou ter que transformar? Eu preciso transformar o medicamento. Preciso pegar um medicamento de uma forma e transformar de outra forma. Como assim? Eu preciso pegar, por exemplo, um medicamento que ele está, um soro glicosado, que ele está numa concentração de 5%, transformar ele aí num soro glicosado que esteja uma concentração de 10%. Assim como eu tenho que pegar um soro glicosado 10% e transformar numa concentração de 5%. Então eu tenho que fazer esses dois tipos de transformações, certo? Tenho dois tipos de transformações para realizar. Então se eu tenho dois tipos de transformações para realizar, eu tenho esses dois tipos de transformação. Eu posso ter uma transformação hipotônica ou uma transformação hipertônica. Vocês lembram aí da última aula, da aula que vocês assistiram, desses tipos de concentrações. Vocês lembram disso? Se eu tenho uma concentração hipotônica, significa o quê? Eu vou ter que comparar isso com algo. Lembra que eu disse para vocês, eu sempre comparo com alguma coisa. Se eu tenho uma solução hipotônica, significa o quê? Que eu tenho uma solução mais concentrada e vou passar ela para uma solução menos concentrada. Eu vou pegar aí uma solução que tem uma maior quantidade de açúcar e vou passar ela para uma solução que tem uma menor quantidade de açúcar. Significa o quê? Basicamente eu vou adicionar alguma coisa. E o que eu vou adicionar nessa solução? Solvente. Se eu tenho uma solução hipotônica, eu vou transformar ela em hipotônica, eu vou adicionar solvente. Eu vou pegar aquilo que eu tenho em maior quantidade e vou transformar aquilo em menor quantidade. Então eu vou adicionar solvente, vou diluir aquilo lá. Lembram de diluição? A gente está falando isso desde o começo das aulas. Então vou diluir aquilo lá, vou pegar algo mais concentrado, maior quantidade de açúcar, um soro glicosado 10%, e vou passar para algo menos concentrado, por exemplo, um soro glicosado 5%. Então significa o quê? Eu vou catar algo mais concentrado e vou passar para algo menos concentrado, certo? Então isso daí é uma transformação hipotônica. Então tá aqui, ó. Eu vou ter a concentração maior para a concentração menor da substância, né? Da solução com maior concentração para a solução de menor concentração, certo? Então significa o quê? Na hipotônica eu vou adicionar solvente. Eu vou diluir aquilo lá, eu vou jogar mais ou água destilada ou soro fisiológico, depende do que eu estou utilizando. Então, numa solução hipotônica, eu vou diluir aquilo, eu vou pegar e jogar mais água destilada ou solvente, certo? Que é o solvente, ou soro fisiológico, ou água destilada ou soro fisiológico, que aí é meu solvente. Então, eu vou ter uma solução mais concentrada e vou para menos concentrada, certo? Se eu tenho transformações hipotônicas, eu também vou ter transformações hipertônicas. O que isso significa? Nas minhas transformações hipertônicas vai ser ao contrário, certo? Se a hipotônica é de um jeito, a hipertônica vai ser ao contrário. Como assim ao contrário, professor? Simples, bem simples. Minha transformação hipertônica vai ser o quê? Da solução mais concentrada para a solução menos concentrada, certo? Não é isso. Isso é hipotônico. A hipertônica é o contrário, da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. O que significa isso? Se eu tenho um soro glicosado 5%, eu vou passar ele para um soro glicosado 10%. Vou adicionar
açúcar, vou adicionar glicose, vou deixar a solução mais concentrada. Então vocês lembram quando a gente falava de solvente soluto? Na solução eu vou adicionar, exatamente, soluto. Eu vou adicionar açúcar, eu vou deixar ela mais concentrada. Então aqui, ó, como eu estou mostrando os papeizinhos para vocês decorarem e conseguirem ler, numa solução, numa transformação hipertônica, a solução de menor concentração para a de maior concentração. Significa que eu passo minha solução de menor concentração. Então eu pego minha solução menos concentrada, minha solução que tem mais água, e passo para ela para uma solução mais concentrada, para minha solução que tenha mais açúcar em vez de mais água. Então por isso que é hipertônica. Mas lembra que eu falei para vocês na aula passada, no último vídeo, hipertônica e hipertônica eu estava comparando com o sangue? Aqui não. Aqui eu comparo com a minha solução inicial. Como assim? Se minha solução inicial for maior que minha solução final, eu vou ter aí uma solução hipotônica. Por quê? Minha solução inicial é maior que minha solução final. Então eu tenho um soro glicosado de 10%, meu soro glicosado de 5% é maior. Então eu tenho a solução inicial maior que a final. Se eu tiver a solução inicial menor que a final, aí eu tenho uma solução inicial menor que a final, tem uma solução hipertônica, exatamente. Então se minha solução final for menor que a inicial, é hipotônica. Minha solução final maior que a inicial, hipertônica. Uns exemplos para vocês verem. Soro fisiológico 0,9%. Se eu transformar ele num soro fisiológico 0,6%, eu estou tendo aí transformação hipotônica. Solução final menor que a inicial. Soro fisiológico 0,9%, soro fisiológico 0,6%. Solução final menor, mais baixo. Então 0,6 é menor que 0,9. Hipotônica, mesma coisa aqui. Soro glicosado 10% a inicial. Soro glicosado 5% a final. Menor a final do que a inicial. Solução hipotônica, certo? Assim como o contrário também é. Tá aqui os exemplos da hipertônica. Solução final 0,9%, solução inicial, soro fisiológico 0,9%. Solução final, soro fisiológico 1%. Significa o quê? Minha solução final é maior que minha solução inicial. 1 é maior que 0,9. Se 1 é maior que 0,9, ela é hipertônica. Soro glicosado 15% para soro glicosado 20%. Significa o quê? Minha solução final é maior que minha solução inicial. Certo? Então aqui estão alguns exemplos. Então para vocês lembrarem, se eu tenho uma solução, uma substância hipotônica, uma transformação hipotônica, eu vou ter que pensar o que eu vou adicionar. Se a minha transformação é hipotônica, eu tenho que pensar se eu vou adicionar solvente ou soluto, certo? É o mais simples de pensar. Se eu tiver que adicionar solvente, é uma transformação hipotônica. Eu vou ter que deixar aquilo lá menos concentrado que o anterior. Se eu tiver que adicionar soluto, é uma solução hipertônica. Eu vou ter que deixar aquilo lá mais concentrado que o anterior. Exemplo simples para vocês. Eu gosto de dar exemplo com suco de limão. Vocês lembram disso, certo? Então, se eu vou lá, peço um suco de limão em algum lugar, esse suco vem para mim. Então, estou com suco de limão ali. Dou uma golada, esse suco está completamente azedo. Certo? Completamente azedo, mas já veio com água. Tá tudo certinho. Dou uma golada, suco completamente azedo. O que eu vou fazer? Vou lá, chamo o garçom e peço açúcar. Então, vem aí o açúcar para mim. Chegou o potinho de açúcar, coloco o açúcar ali. Dou uma mexida, dou uma golada, aquele suco está extremamente doce. Certo? Então, se no início o suco estava azedo e agora está extremamente doce, significa o quê? Eu aumentei a concentração de açúcar ali naquele suco. Eu adicionei mais açúcar. Então, eu aumentei ele. Se eu aumentei ele, ele passou de uma solução eu fiz uma transformação hipertônica. Porque ele estava azedo, eu adicionei açúcar, ele passou a ficar
doce, muito doce, certo? Então essa minha transformação ela é hipertônica. Aí ficou muito doce, extremamente doce. Eu não consegui tomar, não teve jeito, tentei tomar, mas estava muito doce. Chamei o garçom e falei, viu, me traz uma garrafa d'água. O garçom me trouxe a garrafa d'água. E aí eu peguei e peguei um copo, outro copo, coloquei metade do meu suco, metade da água. Tomei, já não estava mais doce, estava bom. Falei, não, agora dá para tomar. Então o que eu fiz? Fiz uma transformação hipotônica. Peguei da mais concentrada e fui para menos concentrada. Eu diminuí a quantidade de açúcar ali. O que eu adicionei? Solvente. Então não tem como eu tirar o açúcar que eu já joguei. Por quê? Porque é uma transformação, que é uma solução ali que eu já tenho as misturas dos dois. Não tenho como tirar, só quimicamente que eu tiro. Então o que eu fiz? Joguei água, diluí aquilo lá. Então o que eu fiz? Uma transformação hipotônica, certo? Na teoria, nós vamos falar desses dois, da hipotônica e da hipertônica, como eu falei para vocês. Na teoria, vocês só precisam passar. Por exemplo, se eu pedir para vocês aí um soro glicosado 10%, significa o quê? Você tem um soro glicosado 10%, certo? Lembram disso? E aí, se eu fizer essa transformação desse soro glicosado para um soro glicosado 5%, vocês vão ter o quê? Solução, transformação hipotônica ou hipertônica? Então, vocês responderam? Eu ouvi. Do soro 10% para 5% é uma transformação hipotônica. Se eu tiver um soro glicosado 15% e me pedirem um soro glicosado 20%, o que eu vou fazer? Isso, eu ouvi todo mundo responder. Uma transformação hipertônica. Então, se eu tiver um soro fisiológico 0,9% e me pedirem um soro fisiológico 0,5%, o que eu vou fazer? Isso, transformação hipotônica, maior para o menor. Mas se eu tiver um soro fisiológico 0,9% e me pedirem um soro fisiológico 3%, o que eu vou fazer? Isso, transformação hipertônica, saí do menor e fui para o maior. Certo? Então eu passei para vocês quais são as transformações hipotônicas, quais são as transformações hipertônicas, o que eu utilizo, como eu faço. Como eu faço é mais difícil, é conta. Bastante conta. Simples, é o que a gente usa. Regra de 3 e subtração. É só isso que a gente vai utilizar em 5 passos. Nesses 5 passos eu vou utilizar 3 regras de 3 e 2 subtrações. E uma adição, mas aí é bem simples. O que vai acontecer então? Então eu vou usar 3 regras de 3 e 2 subtrações. Porque para mim chegar ao quanto eu vou diluir, o quanto eu vou utilizar. Então significa o quê? Eu vou ter 3 regras de 3 e 2 subtrações. Mas para qual? Para a hipotônica, que é o que eu vou ensinar. A gente vai focar na transformação hipotônica, que é a transformação que eu mais vejo, que eu mais consegui ver. A hipertônica eu nunca vi, certo? A transformação hipertônica eu nunca tive a oportunidade de ver. A hipotônica eu já tive a oportunidade de ver. Então eu vou focar naquilo que a gente mais utiliza, que é aquilo que a gente mais faz contas com ela, na transformação hipotônica. Como eu disse para vocês, são 5 etapas. Eu resumi aqui a transformação hipotônica nas 4 primeiras etapas e a quinta é a subtração, depois a adição, então tranquilo. Nessa transformação hipotônica, que é a que a gente vai utilizar, que é a que a gente vai fazer. A primeira regra de 3, primeira conta que eu faço, é o cálculo do que eu tenho. O que é o que eu tenho? É aquilo físico, aquilo que está na minha mão. É aquilo que eu posso alcançar, aquilo que eu posso chegar. Então é o cálculo do que eu tenho. O segundo cálculo, a segunda regra de 3, é o cálculo da prescrição médica. Então, o meu médico prescreveu aí o quanto eu quero, se é um soro glicosado, se é um soro fisiológico. Esse médico prescreveu. Então, eu vou utilizar isso, certo? Que o médico me prescreveu. O primeiro, eu vou utilizar o que a unidade me dá. O que eu chego na farmácia e pego. Então, o primeiro é o que a unidade me dá. O segundo é o cálculo da minha prescrição médica. E o terceiro é a subtração. Que subtração é essa? Do maior, que é o que a farmácia me dá, menos o menor, que é a minha prescrição médica. O maior sempre vai ser o que a farmácia me dá, o menor vai ser sempre a minha prescrição médica. Vou fazer essa subtração desses dois. Por quê? Porque eu preciso saber o quanto eu vou jogar fora, que é o quarto passo. Então, fazendo a subtração desses dois, eu descubro o quanto eu vou jogar fora, o quanto eu vou descartar daquilo lá, que é o meu quarto passo. Mas como assim? No meu terceiro passo, eu vou descobrir isso em gramas. Só que eu não consigo pesar um soro glicosado, vamos supor que eu tenho que eliminar desse soro glicosado 5 gramas, eu tenho que eliminar 3 gramas. Como eu vou pesar isso? Não tem.
Não dá para mim pesar isso. Então, como eu faço? Vou fazer o meu quarto passo, que é calcular o quanto eu vou desprezar. Calculei o quanto eu vou desprezar, vou fazer o total menos isso, que é o que eu vou desprezar, e no final faço a última adição. Eu já mostro para vocês, certo? Como eu gosto de mostrar para vocês através de exercício, através de conta, então eu trouxe um exemplo para vocês. Então, minha prescrição médica vai ser o quê? O que o médico pediu para mim? Soro glicosado 10% em 200 ml. Então, o médico me prescreveu isso. Chegou um paciente lá com uma hipoglicemia, o médico avaliou, a gente fez o destro, o médico avaliou e falou, não, tá com uma hipoglicemia baixa. Faça açúcar para melhorar. Faça um açúcar aí contínuo. Então, o médico prescreveu aí um soro glicosado 10% em 200 ml. Aí, o que aconteceu? Nós temos na unidade soro glicosado 20%. Nós temos um soro alto e nós vamos passar por baixo. Então, isso aqui é o quê? Transformação hipotônica. E água destilada. Foi isso que a farmácia te deu. Um pacote de soro glicosado de 200 ml e um monte de água destilada. Você falou, e agora, né? E agora você vai transformar. Certo? Então, como você vai transformar? Simples. Através dos 5 passos que eu dei para vocês. Primeiro passo é o quê? É o que eu tenho. Meu primeiro passo é o que eu tenho, que está disponível. Aquilo que eu posso pegar em mãos, aquilo que a farmácia me deu. E o que eu tenho é soro glicosado 20% em 200 ml. Para fazer essa transformação desse soro glicosado 20%, vocês lembram disso? Bem no começo das minhas aulas, eu dei para vocês soro glicosado 20%. 20 gramas em 100 ml. Certo? Certo. 200 ml, que é o total que eu tenho aqui, está para X. Então, na minha primeira linha, o que eu faço? A quantidade em gramagem que eu tenho do rótulo, soro glicosado 20% em 100 ml. A segunda linha, o total de ml que eu tenho está para X. Certo? Fazendo a regra de 3 vai ficar como? 100x é igual a 20 vezes 200. Simples. Minha regra de 3. 20 vezes 200, 4.000. 100x igual a 4.000. Tudo que está multiplicando, eu jogo para lá, dividindo. 4.000 dividido por 100. Qual eu tenho menor números? O 4.000 eu tenho 3 zeros e o 100 eu tenho 2. Então, é o que tem 2 zeros, é o 100. Cancelo 1 com 1, 2 com 2. 40 dividido por 1, qualquer número dividido por 1 dá qualquer número. X igual a 40 gramas. Então, o meu primeiro passo é uma regra de 3 com o que eu tenho na unidade, que é o que eu tenho em mãos, que é o que é possível, certo? Esse aqui é o jeito com conta. O jeito sem conta é simples. 100 está para 200, 20 está para X. O dobro, 20 vezes 2, X igual a 40 gramas, certo? Quem gosta de fazer aí mais simplificado. Eles vão perguntar, professor, eu preciso transformar isso aqui em miligramas? Não. Por quê? Todas as unidades minhas aqui vão estar em gramas e em ml. Então, não tem transformação. Tudo que eu vou utilizar, tanto no que o médico me prescreveu, quanto que eu tenho na unidade, está em gramas e ml. Não há necessidade de transformação, certo? Como eu disse para vocês, temos o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Prescrição médica, que é o que o médico me prescreveu. Qual que é a minha prescrição médica? Soro glicosado 10% em 200 ml. Lembram disso? Na minha prescrição médica, aqui ó, para vocês verem, minha prescrição médica, aí ó, minha prescrição médica, soro glicosado 10% em 200 ml, que é o que tem aqui, soro glicosado 10% em 200 ml, certo? Então significa o quê? Fazendo essa linha do soro glicosado 10%, eu tenho o quê? 10 gramas em 100 ml, fazendo a linha da porcentagem, 10 gramas em 100 ml. Sei quantas gramas eu tenho em 200 ml? Não sei. X está para 200 ml, certo? Fazendo minha regra de 3, 100x igual a 200 vezes 10. 200 vezes 10, 2.000. 100x igual a 2.000. Tudo que está multiplicando, passo para cá, dividindo. Então vai ficar como? 2.000 dividido por 100. Qual que tem menor zeros? O 100. Temos 2 aqui e 3 aqui. Então, o 100 tem menor zeros. Corto 1 com 1, 2 com 2. Vai ficar 20 dividido por 1.
20 dividido por 1, qualquer número dividido por 1 dá qualquer número, vai dar 20. Meu x vai ser 40 gramas. Dessa forma com conta. Sem conta, 100 está para 200, 10 está para x. O dobro, x igual a 20 gramas. Certo? Certo. Terceiro passo, eu vou subtrair para saber quanto eu vou desprezar. Eu vou subtrair para saber quantas gramas, né, eu preciso jogar fora, quantas gramas eu preciso descartar. Então, o terceiro é subtrair para saber quantas gramas eu vou descartar. O maior, 40 gramas que eu achei no primeiro, e o menor, 20 gramas que eu achei na segunda regra de 3. Lembram disso? 40 gramas na primeira regra de 3, 20 gramas na segunda regra de 3. 40 menos 20, 20 gramas. Então, eu tenho que desprezar do meu soro que eu tenho inicial, 20 gramas, certo? Então, isso aqui é o que eu vou jogar fora. Mas como eu vou jogar fora? Eu não sei pesar ali, eu não vou conseguir pesar e eliminar 20 gramas. Então, o que eu vou ter que fazer? A quarta regra de 3, que é o quantas ml eu vou desprezar. O que eu faço? 40 gramas é o que eu tenho, não é? No meu primeiro soro, é que eu tenho aquele parte física, resultado da parte física. Essas 40 gramas estão em quanto? Estão em 200 ml, certo? Quanto eu quero desprezar? Quanto eu achei na subtração? Quero jogar fora 20 gramas. Vai dar para x. Resultado da subtração e o resultado com a quantidade de ml que eu tenho da primeira conta. 40 gramas para 200 ml, certo? Fazendo a regra de 3 vai dar 40x é igual a 200 vezes 20. 200 vezes 20, 4.000, certo? 40x é igual a 4.000. Tudo que está multiplicando, jogo para lá, dividindo. Então vai ficar como? 4.000 dividido por 40. Qual que eu tenho o menor número de zero? 40, certo? Um zero só. Cancela um zero, 400 dividido por 4, 100. 4 vezes 1, 4. Sobra 2 zeros, 100. X igual a 100 ml. Então eu tenho que desprezar desse meu soro, desprezo 100 ml. Tá, mas como eu vou fazer essa parte de desprezar? Simples. Quanto eu tenho de soro glicosado? 20%. 200 ml, certo? Quanto eu tenho que desprezar? Quanto eu tenho que aspirar numa seringa e jogar fora? 100 ml. 200 ml menos 100 ml. Eu vou ter o quê? 100 ml de soro glicosado, 20% ainda, certo? Vou ter essas 100 ml. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adicionar mais 100 ml. Do que? De água destilada. Então aí sim, o meu final vai ser o quê? Soro glicosado 10% em 200 ml, certo? Então fazendo esses 5 passos, primeiro passo, descobrir a miligramagem do que eu tenho na unidade. Segundo passo, descobrir a miligramagem do que o médico prescreveu. Terceiro passo, subtrair o maior menos o menor. E o quarto passo é achar a regra de 3, utilizando quanto eu tenho que desprezar. E o quinto passo é desprezando efetivamente e adicionando água destilada. Acabando isso, eu consigo realizar meu soro, certo? Então, assim que se faz uma transformação. Daqui a pouco a gente volta aí para mim mostrar na prática como a gente faz, tá ok? Até já!